Ela era a mulher mais rica daquela empresa. Dona de uma fortuna construída com inteligência, disciplina e anos de trabalho, todos acreditavam que ela acabaria se casando com algum empresário famoso, um investidor milionário ou alguém do mesmo círculo de poder. Mas foi justamente o homem mais improvável que chamou sua atenção. Um funcionário comum, discreto, educado, que fazia seu trabalho todos os dias sem tentar aparecer, sem bajular ninguém e, principalmente, sem demonstrar o menor interesse por sua riqueza. Enquanto outros faziam de tudo para chamar sua atenção, ele parecia nem perceber quem ela era. E talvez tenha sido exatamente isso que despertou algo dentro dela. O que começou como uma simples curiosidade logo se transformou em um sentimento que ela jamais imaginou sentir. Mas havia um problema. Naquela empresa existiam pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para impedir que os dois se aproximassem. Mentiras seriam contadas. Armadilhas seriam preparadas. E decisões tomadas por orgulho colocariam esse amor à prova de uma forma que ninguém poderia prever. O que parecia apenas uma história improvável entre uma empresária bilionária e um funcionário comum acabaria revelando segredos, sacrifícios e uma demonstração de caráter que mudaria a vida de todos ao redor deles. E quando ela finalmente descobrisse quem aquele homem realmente era, perceberia que o maior tesouro dele nunca foi o dinheiro que tinha no bolso, mas o coração que carregava dentro de si. A empresa Blackstone Dynamics, em Chicago, ocupava um prédio de 40 andares revestido de vidro, símbolo de poder e sucesso. Quem passava pela avenida principal dificilmente imaginava que, atrás daquelas paredes impecáveis, existia uma rotina marcada por disputas silenciosas, ambição e pessoas dispostas a tudo para subir mais um degrau na carreira. No topo de tudo estava Victoria Harper. Aos 34 anos, ela havia herdado parte da empresa do pai, mas ninguém podia dizer que sua posição era fruto apenas do sobrenome. Depois da morte dele, foi Victoria quem reorganizou as finanças, fechou contratos milionários e transformou uma companhia em dificuldades em uma das maiores do setor tecnológico dos Estados Unidos. Ela era respeitada, temida e, para muitos funcionários, completamente inacessível. Sempre vestida de forma elegante, caminhava pelos corredores cercada por diretores e assessores. Bastava sua presença para que conversas terminassem e reuniões começassem no horário exato. Do outro lado daquele mesmo prédio trabalhava Ethan Brooks, de 29 anos. Analista do setor de infraestrutura. Seu salário era suficiente para pagar o aluguel de um pequeno apartamento, ajudar a mãe, que enfrentava problemas de saúde, e economizar um pouco no fim do mês. Nada além disso. Enquanto muitos colegas sonhavam em aparecer para a diretoria, Ethan só queria fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Chegava cedo, cumprimentava a todos, ajudava quem precisava, e ia embora discretamente no fim do expediente. Ele nunca havia conversado diretamente com Victoria. Na verdade, mal a tinha visto de perto. As poucas vezes em que ela passou pelo seu andar, Ethan apenas levantou os olhos do computador por alguns segundos antes de voltar ao que estava fazendo. Esse pequeno detalhe, porém, não passou despercebido. Naquela empresa, praticamente todo mundo mudava de comportamento quando Victoria aparecia. Alguns endireitavam a postura. Outros sorriam exageradamente. Havia quem interrompesse o próprio trabalho apenas para tentar chamar sua atenção. Ethan era diferente. Para ele, aquela mulher era apenas a presidente da empresa. Nada mais. Alguns dias depois, durante uma vistoria informal pelos departamentos, Victoria caminhava acompanhada pelo diretor financeiro quando percebeu um pequeno tumulto perto da equipe de infraestrutura. Um computador havia travado justamente durante uma apresentação importante. Enquanto alguns funcionários discutiam sem saber o que fazer, Ethan se aproximou calmamente. Pediu licença. Analisou o problema por menos de 1 minuto. Resolveu tudo. Sem fazer discurso. Sem esperar aplausos. Quando o sistema voltou a funcionar, apenas sorriu para os colegas e retornou à sua mesa, como se aquilo fosse a coisa mais comum do mundo. Victoria observou a cena inteira. Quem é ele? Perguntou em voz baixa. O diretor consultou rapidamente um crachá à distância. Ethan Brooks. Analista. Muito competente, mas extremamente reservado. Ela continuou olhando enquanto Ethan voltava a trabalhar como se nem tivesse percebido sua presença. Pela primeira vez em muitos anos, alguém parecia completamente indiferente à mulher que todos tentavam impressionar.
Vitória seguiu seu caminho. Mas, durante o restante da reunião, percebeu que sua atenção voltava repetidamente para aquele funcionário. Não fazia sentido. Ela conhecia executivos influentes, investidores internacionais, políticos e celebridades. Mesmo assim, era aquele homem simples que permanecia em seus pensamentos. Sem saber, Ethan acabava de despertar a curiosidade da mulher mais poderosa da empresa. E havia alguém, observando tudo à distância, que percebeu aquele breve olhar entre os dois e decidiu que faria qualquer coisa para impedir que aquela aproximação acontecesse. Na manhã seguinte, Vitória tentou convencer a si mesma de que aquela curiosidade era apenas passageira. Ela tinha reuniões importantes, contratos milionários para fechar e investidores esperando respostas. Não havia motivo para perder tempo pensando em um analista do setor de infraestrutura. Mas, por mais que tentasse, a imagem de Ethan resolvendo aquele problema com tranquilidade voltava à sua mente. Não porque ele tivesse feito algo extraordinário, e sim porque havia feito exatamente o contrário. Ele não procurou reconhecimento. Não olhou para ela. Não tentou iniciar uma conversa. Simplesmente voltou ao trabalho. Aquilo era raro. Muito raro. Enquanto isso, Ethan começava mais um dia como qualquer outro. Passou na cafeteria do prédio, cumprimentou a atendente pelo nome e comprou apenas um café preto. Na fila, uma senhora deixou cair uma pasta cheia de documentos. Antes que qualquer pessoa reagisse, Ethan se abaixou para ajudá-la a recolher tudo. Muito obrigado, meu filho, disse ela sorrindo. Não foi nada. Tenha um ótimo dia. A senhora entrou no elevador. Sem perceber, Ethan havia acabado de ajudar Margaret Collins, membro do conselho administrativo da empresa. Ela sorriu discretamente enquanto as portas se fechavam. Ainda existem pessoas assim. Poucos minutos depois, Vitória participava de uma reunião do conselho. Margaret comentou casualmente. Conheci um rapaz muito educado logo cedo. Acho que trabalha aqui. Vitória ergueu os olhos. Quem? Um analista. Ethan Brooks, se não me engano. Foi a segunda vez, em menos de 24 horas, que aquele nome surgia diante dela. Coincidência? Talvez. Mas sua curiosidade aumentava. No mesmo andar, outro funcionário observava tudo com atenção. Seu nome era Ryan Mitchell. Supervisor de projetos. Ambicioso. Carismático quando precisava. E conhecido por fazer amizade apenas com quem pudesse ajudá-lo a subir na empresa. Ryan tinha um objetivo muito claro. Casar-se com Vitória. Não por amor, mas porque sabia exatamente quanto ela valia. Durante meses, fazia questão de aparecer em todos os eventos corporativos, elogiava cada decisão da presidente e encontrava qualquer desculpa para conversar com ela. Até aquele momento, acreditava estar no caminho certo. Então percebeu algo diferente. Vitória havia perguntado sobre Ethan. E isso foi suficiente para despertar seu pior lado. Naquela tarde, Ryan chamou discretamente uma funcionária de recursos humanos. Preciso saber tudo sobre esse Ethan Brooks. Ela franziu a testa. Tudo. Família, salário, qualquer coisa que possa ser útil. Enquanto isso, Ethan permanecia completamente alheio ao que estava acontecendo. No fim do expediente, desligou o computador e caminhou até o estacionamento. Ao passar pelo saguão principal, viu um dos funcionários da limpeza tentando carregar sozinho várias caixas pesadas. Sem pensar duas vezes, deixou sua mochila no chão. Pode deixar que eu ajudo. Os dois levaram as caixas até o depósito. Ninguém aplaudiu. Ninguém filmou. Ninguém comentou. Ou pelo menos era o que Ethan imaginava. Do outro lado do corredor, escondida atrás do vidro de sua sala, Vitória havia assistido a cena inteira. Ela conhecia muitos homens inteligentes. Conhecia homens ricos. Homens influentes. Mas fazia muito tempo que não via alguém ajudar outra pessoa quando absolutamente ninguém estava olhando. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso discreto. Quase involuntário. Naquele instante, percebeu que sua curiosidade estava se transformando em algo muito mais perigoso. E, no mesmo momento, Ryan recebia uma mensagem do RH com o primeiro relatório sobre Ethan. Ao abrir o arquivo, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Então é assim, murmurou.
E ele já sabia exatamente por onde começaria a destruir a reputação do único homem que parecia ter chamado a atenção da mulher que ele queria conquistar. Ryan passou boa parte da noite analisando o relatório. Esperava encontrar dívidas enormes, processos judiciais ou qualquer detalhe comprometedor. Mas o arquivo era decepcionante. Ethan Brooks. Sem advertências. Sem reclamações. Sem conflitos com colegas. Avaliações de desempenho sempre acima da média. Histórico de pontualidade impecável. Voluntário em ações sociais promovidas pela empresa. Ryan fechou o computador com irritação. Ninguém é tão perfeito assim. Se não havia um problema, ele criaria um. Na manhã seguinte, a empresa entrou em clima de preparação para um importante evento. Uma multinacional japonesa visitaria a sede da Blackstone Dynamics para negociar um contrato que poderia render centenas de milhões de dólares. Todos os departamentos receberam novas tarefas. O prédio inteiro parecia funcionar em ritmo acelerado. No setor de infraestrutura, Ethan recebeu a missão de revisar toda a rede de computadores do auditório principal. Era um trabalho técnico e silencioso. Exatamente como ele gostava. Durante horas, conferiu cabos, servidores, projetores e sistemas de backup. Antes de ir embora, fez um último teste. Tudo funcionava perfeitamente. Sem imaginar, alguém observava da porta. Ryan esperou Ethan sair. Olhou para os lados para ter certeza de que estava sozinho. Entrou no auditório. Em poucos minutos, alterou discretamente algumas configurações do sistema de apresentação. Nada que parecesse uma sabotagem, mas suficiente para causar uma falha justamente durante a reunião com os investidores. Sorriu satisfeito. Se tudo desse certo, a culpa cairia sobre quem havia feito a última revisão. Ethan. Na manhã do evento, executivos chegavam de vários países. Jornalistas aguardavam na entrada. Diretores caminhavam apressados pelos corredores. Vitória usava um elegante blazer azul marinho e cumprimentava pessoalmente cada convidado. Era uma reunião decisiva. Tudo precisava sair perfeito. Quando os representantes japoneses entraram no auditório, as luzes diminuíram. O telão acendeu. Vitória iniciou sua apresentação. Os primeiros minutos transcorreram sem qualquer problema. Então, de repente, a imagem congelou. O sistema travou. As telas ficaram completamente pretas. Um silêncio constrangedor tomou conta do auditório. Os diretores começaram a trocar olhares preocupados. Vitória respirou fundo, tentando manter a calma. Chamem a equipe de infraestrutura. Em poucos segundos, Ethan entrou na sala acompanhado de outros técnicos. Ao olhar para os equipamentos, percebeu imediatamente que algo não fazia sentido. Ele conhecia aquele sistema. Tinha revisado tudo na noite anterior. Mesmo assim, não perdeu tempo tentando se justificar. Ajoelhou-se diante do rack dos servidores e começou a trabalhar. Enquanto isso, Ryan observava tudo do fundo da sala. Por dentro, comemorava. Aquela era exatamente a cena que ele queria. Todos olhando para Ethan. Todos acreditando que o responsável pela falha era ele. Após alguns minutos tensos, Ethan encontrou a alteração feita nas configurações. Era algo simples para corrigir, mas estranho demais para acontecer por acaso. Ele restaurou o sistema. As telas voltaram. A apresentação continuou. Os investidores sequer perceberam a gravidade do que havia acontecido. Quando tudo terminou, o auditório explodiu em aplausos para Vitória pelo sucesso da negociação. Mas, nos bastidores, o clima era completamente diferente. Um dos diretores aproximou-se de Ethan com expressão séria. A presidente quer falar com você. Agora. Os corredores pareciam mais longos do que nunca. Funcionários observavam discretamente enquanto Ethan caminhava em direção ao último andar. Ryan sorriu satisfeito. Na cabeça dele, aquela conversa marcaria o fim da carreira do analista. O que ele não imaginava era que Vitória já havia percebido um detalhe na falha do sistema que simplesmente não combinava com o perfil de Ethan. E aquela reunião tomaria um rumo completamente diferente do que Ryan esperava. Ethan respirou fundo antes de entrar na ampla sala da presidência. Era a primeira vez que colocava os pés ali. As janelas de vidro revelavam toda a cidade de Chicago, mas ele mal reparou na vista. Sua atenção estava voltada apenas para Vitória,
que permanecia de pé diante da mesa, observando alguns relatórios. Ela ergueu os olhos quando ele entrou. Pode fechar a porta, por favor. A voz era firme, mas não carregava irritação. Ethan obedeceu. Por alguns segundos, o silêncio dominou a sala. Sr. Brooks, começou Vitória. Quero que me responda uma coisa com toda sinceridade. Claro. Ontem à noite, depois que terminou a revisão do auditório, alguém ficou sozinho naquele local? Ethan pensou por alguns instantes. Eu saí por volta das 7 horas. Quando fui embora, o corredor estava vazio. Mas não posso afirmar que ninguém entrou depois. Vitória assentiu lentamente. Era exatamente a resposta que esperava. Se ele fosse culpado, provavelmente tentaria inventar uma desculpa ou jogar a culpa em outra pessoa. Em vez disso, apenas respondeu com honestidade. Ela abriu uma pasta sobre a mesa. Você sabe o que encontrou quando corrigiu o sistema? Alguém alterou manualmente algumas configurações. Não parecia uma falha técnica. Vitória cruzou os braços. Foi exatamente o que pensei. Ethan ficou surpreso. A senhora não acredita que fui eu? Ela encarou seus olhos por alguns segundos. Não. A resposta veio tão rápida que o próprio Ethan demorou a reagir. Há anos observo pessoas tentando esconder erros. Você fez o contrário. Entrou naquela sala pensando apenas em resolver o problema. Ela fez uma breve pausa. Pessoas culpadas costumam procurar desculpas antes mesmo de encontrar a solução. Ethan apenas abaixou a cabeça. Eu só fiz meu trabalho. Mais uma vez. Aquela frase. Sem orgulho. Sem necessidade de impressioná-la. Vitória sorriu discretamente. Quanto mais conversava com aquele homem, mais percebia que ele era diferente de todos os executivos que conhecia. Enquanto isso, no 12º andar, Ryan aguardava ansiosamente alguma notícia. Já imaginava Ethan saindo da presidência com uma caixa nas mãos, demitido diante de todos. Mas quase 40 minutos depois. Nada. Então a porta do elevador se abriu. Ethan voltou ao seu setor normalmente. Cumprimentou os colegas. Sentou-se. Ligou o computador. E começou a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ryan arregalou os olhos. Como assim? Poucos minutos depois, recebeu uma ligação do diretor de operações. Ryan, preciso de você na presidência. Seu coração acelerou. Talvez Vitória quisesse ouvir sua versão. Talvez até elogiasse sua preocupação com a empresa. Ele entrou na sala confiante. A senhora queria falar comigo? Vitória fez sinal para que ele se sentasse. Sobre a mesa havia uma folha impressa. Ryan, você supervisiona vários departamentos. Gostaria de saber uma coisa. Claro. Quem teve acesso ao auditório depois das 19 horas de ontem? A pergunta caiu como um soco. Ryan tentou disfarçar. Imagino que várias pessoas. Vitória deslizou a folha pela mesa. Era o registro eletrônico das portas. Todos os acessos estavam ali. Inclusive o dele. Às 19h23. Ryan sentiu a garganta secar. Eu fui apenas verificar se estava tudo pronto. Vitória não desviou o olhar. Curioso. Ela pegou outra folha. Porque as câmeras mostram que você permaneceu exatamente 12 minutos sozinho na sala. O sorriso de Ryan desapareceu. Ele não esperava que ela tivesse investigado tão rápido. Mas Vitória ainda não possuía provas suficientes para acusá-lo. E ela sabia disso. Por isso encerrou a conversa apenas dizendo: pode voltar ao trabalho. Ryan saiu tentando manter a calma. Mas, pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse subestimado a inteligência da presidente. Naquela mesma noite, Ethan deixou a empresa mais tarde que o normal. Ao atravessar o estacionamento, ouviu uma voz atrás dele. Sr. Brooks. Ele se virou. Era a Vitória. Sozinha. Sem diretores. Sem seguranças. Sem assessores. Ela caminhou até ele segurando apenas a bolsa e as chaves do carro. Quero agradecer pelo que fez hoje. Ethan sorriu, um pouco sem jeito. Não precisa agradecer. Era minha obrigação. Ela riu baixinho. Você sempre responde assim? Assim como? Como se fazer a coisa certa fosse a coisa mais comum do mundo.
Ele deu de ombros. Foi assim que minha mãe me ensinou. A resposta fez Vitória permanecer em silêncio por alguns segundos. Nenhum executivo que ela conhecia teria respondido daquela forma. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um carro passou lentamente pela saída do estacionamento. Lá dentro, Ryan observava os dois conversando. Suas mãos apertaram o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Naquele instante, ele percebeu que a situação estava saindo completamente do seu controle. E decidiu que, se não podia afastar Ethan com uma mentira, faria com que Vitória acreditasse que o homem por quem começava a se interessar escondia um passado imperdoável. Ryan passou a noite inteira montando um plano. Ele já havia entendido que atacar Ethan diretamente não funcionaria. O analista tinha uma reputação limpa demais. Era querido pelos colegas, respeitado pelos supervisores e nunca dava motivos para críticas. Se quisesse afastá-lo de Vitória, precisaria fazer algo muito mais inteligente. Criar uma mentira que parecesse verdade. Na manhã seguinte, Ethan chegou cedo como sempre. Enquanto organizava sua mesa, percebeu uma movimentação incomum no setor. Alguns colegas cochichavam. Outros olhavam para ele e desviavam o olhar rapidamente. Aquilo não era normal. Pouco depois, sua amiga de trabalho, Emma, aproximou-se discretamente. Ethan, posso falar com você? Claro. Ela respirou fundo antes de responder. Estão dizendo que você só está recebendo a atenção da presidente porque está tentando se aproximar dela. Ethan ficou completamente surpreso. O quê? Tem gente dizendo que você descobriu quem ela era e começou a agir como um homem humilde só para conquistar a confiança dela. Ele soltou uma pequena risada de incredulidade. Isso não faz o menor sentido. Eu sei. Eu praticamente nem converso com ela. Emma assentiu. Mas fofoca nunca precisa fazer sentido. Basta que as pessoas queiram acreditar. No outro lado do prédio, Ryan observava tudo satisfeito. Ele não havia acusado Ethan diretamente. Apenas deixou escapar um comentário durante o café. Depois repetiu a mesma história para outra pessoa. Em poucas horas, toda a empresa comentava a mesma versão. Era impressionante como uma mentira podia crescer quando alimentava a inveja das pessoas. Vitória também começou a ouvir aqueles rumores. Uma diretora comentou durante uma reunião. Espero que esse rapaz não esteja tentando tirar proveito da situação. Vitória apenas respondeu. Você o conhece? Não. Então não repita algo que não pode provar. A sala ficou em silêncio. Ela não suportava julgamentos baseados em boatos. Mesmo assim, uma pequena dúvida começou a surgir. Não porque acreditasse na história, mas porque percebeu que conhecia muito pouco sobre Ethan. Quem ele realmente era quando saía da empresa? Como vivia? Qual era sua história? Naquela tarde, ao deixar o prédio para uma reunião externa, Vitória viu Ethan caminhando pela calçada. Ele não foi em direção ao estacionamento. Também não chamou um carro por aplicativo. Entrou em um ônibus. Curiosa, ela pediu ao motorista que seguisse o mesmo trajeto, mantendo certa distância. 15 minutos depois, o ônibus parou diante de um bairro simples. Nada de condomínios luxuosos. Nada de restaurantes sofisticados. Ethan desceu carregando apenas sua mochila. Passou em uma pequena padaria. Comprou pão, leite e alguns medicamentos. Depois caminhou até uma casa modesta. Vitória permaneceu dentro do carro, observando de longe. A porta se abriu. Uma senhora de cabelos grisalhos apareceu sorrindo. Antes mesmo de entrar, Ethan a abraçou com carinho. Em seguida, ajudou-a a entrar novamente na casa. Pela janela, Vitória ainda conseguiu vê-lo preparando o jantar enquanto conversava e fazia a mãe rir. Ela permaneceu alguns segundos em silêncio. Tudo aquilo era espontâneo. Não havia câmeras. Não havia funcionários da empresa. Não havia ninguém para impressionar. Naquele momento, ela percebeu que o homem que conhecia dentro da Blackstone Dynamics era exatamente o mesmo fora dela. E, sem perceber, sentiu algo que fazia muitos anos que não experimentava. Admiração. Não pela competência, nem pela inteligência, mas pelo caráter. Enquanto isso, Ryan recebia uma ligação inesperada. Era um investigador particular que ele havia contratado dias antes.
Conseguiu descobrir alguma coisa? Do outro lado da linha, a resposta veio acompanhada de um silêncio estranho. Descobri. Ryan sorriu. Então finalmente encontrei o ponto fraco dele. Mas a resposta seguinte fez seu sorriso desaparecer completamente. Na verdade, encontrei algo que pode destruir seus planos. E você precisa ouvir isso pessoalmente. Ryan ficou imóvel. Pela primeira vez desde que tudo começou, ele teve a sensação de que estava lutando contra um homem cujo maior segredo não era um defeito, mas algo capaz de fazer Vitória admirá-lo ainda mais. Ryan passou a noite sem conseguir dormir. As palavras do investigador não saíam de sua cabeça. Na manhã seguinte, encontrou-se com ele em uma cafeteria discreta, longe da empresa. O homem colocou um envelope sobre a mesa. Está tudo aí. Ryan abriu rapidamente. Esperava encontrar algo comprometedor. Mas, à medida que lia os documentos, sua expressão mudava. Só isso? Só isso? Respondeu o investigador. Eu diria que isso explica exatamente quem ele é. Ryan folheou mais algumas páginas. Descobriu que Ethan havia recusado, anos antes, uma excelente oportunidade de trabalho em outra cidade. O salário era quase o triplo do que recebia hoje. O motivo? Sua mãe havia sido diagnosticada com uma doença degenerativa e precisaria de cuidados diários. Ele desistiu da promoção para permanecer ao lado dela. Também encontrou comprovantes de doações anônimas para uma instituição que ajudava crianças em tratamento contra o câncer. As doações eram pequenas, mas constantes. Havia ainda o registro de que Ethan fazia trabalho voluntário em um abrigo para idosos aos sábados. Nada disso aparecia nas redes sociais. Nenhuma foto, nenhuma publicação, nenhum reconhecimento. Ryan fechou o envelope com irritação. Isso não serve para mim. Foi exatamente o que eu tentei explicar ontem, respondeu o investigador. Você me contratou para encontrar algo contra esse homem. Eu procurei. O problema é que encontrei justamente o contrário. Ryan levantou-se da mesa sem dizer mais nada. Enquanto caminhava até o carro, uma ideia começou a tomar forma. Se Ethan não tinha um passado vergonhoso, ele fabricaria um. Na empresa, Vitória tentava se concentrar nas reuniões. Mas era impossível ignorar o quanto Ethan ocupava seus pensamentos. Ela não entendia exatamente quando aquilo havia acontecido. Talvez tivesse começado no dia em que ele resolveu o problema do auditório. Ou quando viu ajudando um funcionário da limpeza sem saber que estava sendo observado. Ou ainda quando descobriu que ele cuidava da própria mãe com uma dedicação rara. Naquela tarde, ela tomou uma decisão incomum. Chamou Ethan até sua sala. Quando ele entrou, parecia tão tranquilo quanto da primeira vez. A senhora queria falar comigo? Vitória sorriu. Sim. Mas desta vez não é sobre nenhum problema. Ela caminhou até a janela. A empresa vai realizar um jantar de agradecimento pelo contrato que fechamos na semana passada. Ethan apenas ouviu. Gostaria que você estivesse presente. Ele ficou visivelmente surpreso. Eu? Sim. Mas esse tipo de evento é para diretores. Desta vez, é um convite meu. Ethan permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com toda sinceridade. Fico honrado pelo convite, mas acho melhor não ir. Vitória piscou, surpresa. Era a primeira pessoa, em muitos anos, que recusava um convite feito por ela. Posso perguntar o motivo? Ethan sorriu, um pouco envergonhado. Minha mãe faz fisioterapia justamente naquele horário. Eu prometi que estaria com ela. Vitória não conseguiu esconder a expressão de surpresa. Ela já esperava qualquer resposta. Menos aquela. Você poderia remarcar. Poderia. Então por que não faz isso? Ethan respondeu com simplicidade. Porque ela passou a vida inteira mudando os planos dela por minha causa. Hoje, quem muda os meus sou eu. O silêncio que tomou conta da sala foi diferente de qualquer outro. Vitória apenas observou. Não havia discurso. Não havia intenção de impressioná-la. Ele realmente pensava daquela forma. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o coração acelerar. Ethan despediu-se educadamente e saiu. Assim que a porta se fechou, Vitória percebeu que estava sorrindo sozinha. Não era mais curiosidade. Ela finalmente admitiu para si mesma. Estava se apaixonando.
Do outro lado da empresa, Ryan assistia Ethan deixar a sala da presidência. Seu ódio aumentava a cada dia. Naquela mesma tarde, ele enviou um e-mail anônimo para vários membros do conselho. No assunto, apenas uma frase. A presidente da empresa está envolvida emocionalmente com o funcionário. Existem provas. Dentro da mensagem havia fotografias. Algumas mostravam Victoria conversando com Ethan no estacionamento. Outras registravam os dois entrando na mesma sala. As imagens, tiradas de ângulos estratégicos, faziam parecer que havia um relacionamento escondido entre eles. Ryan sorriu ao clicar em enviar. Ele tinha certeza de que, quando aquelas fotos chegassem ao conselho, Victoria seria obrigada a escolher sua posição como presidente, ou o homem por quem começava a se apaixonar. E essa decisão mudaria o destino dos dois para sempre. Na manhã seguinte, o clima na Blackstone Dynamics era completamente diferente. Os corredores, normalmente silenciosos, estavam tomados por conversas em voz baixa. Os membros do conselho haviam recebido o e-mail anônimo e queriam respostas. Victoria foi convocada para uma reunião extraordinária. Assim que entrou na sala, percebeu dezenas de olhares voltados para ela. Sobre a mesa estavam as fotografias. Um dos conselheiros foi direto ao assunto. Victoria, precisamos saber se existe algum relacionamento entre você e o funcionário Ethan Brooks. Ela olhou calmamente para as imagens. Depois respondeu com firmeza. Não. Outro conselheiro continuou. Então por que essas reuniões particulares? Porque ele foi vítima de uma sabotagem. E por que vocês conversaram no estacionamento? Porque fui agradecê-lo pelo profissional que ele é. O silêncio tomou conta da sala. Margaret Collins, a mesma conselheira que Ethan havia ajudado semanas antes sem saber quem ela era, decidiu falar. Antes de julgarmos alguém, talvez devêssemos descobrir quem enviou esse e-mail. Todos concordaram. O Departamento de Segurança Digital iniciou imediatamente uma investigação. Enquanto isso, Ethan não fazia ideia do que estava acontecendo. Trabalhava normalmente quando recebeu uma ligação. Era do hospital onde sua mãe fazia tratamento. Ela havia passado mal durante a fisioterapia. Sem pensar duas vezes, Ethan desligou o computador e saiu correndo. No caminho, nem avisou ninguém. Sua única preocupação era chegar a tempo. Quando Victoria soube do ocorrido, também deixou a reunião. Pegou o carro e dirigiu até o hospital. Encontrou Ethan sentado ao lado da mãe, segurando sua mão enquanto aguardavam os resultados dos exames. Ele nem percebeu sua chegada. Estava totalmente concentrado em tranquilizar aquela senhora. Vai ficar tudo bem, mãe. Desculpa dar tanto trabalho. A senhora nunca deu trabalho. Foi naquele instante que Victoria teve certeza. Ela não admirava Ethan apenas pelo caráter. Ela o amava. Horas depois, o celular de Victoria tocou. Era o chefe da segurança digital. Descobrimos quem enviou o e-mail. Ela voltou imediatamente para a empresa. Na sala do conselho, o responsável apresentou um relatório completo. O e-mail havia sido enviado de um computador interno. Mas antes disso, passou pelo notebook pessoal de Ryan Mitchell. Além disso, as câmeras mostravam Ryan fotografando Victoria e Ethan escondido no estacionamento. E, para piorar sua situação, a investigação sobre a sabotagem do auditório finalmente foi concluída. As alterações no sistema haviam sido feitas usando o login temporário criado por Ryan dias antes. Não restava mais nenhuma dúvida. Ele era o responsável por tudo. Ryan tentou negar. Depois tentou justificar. Por fim, permaneceu em silêncio. Foi demitido por justa causa naquela mesma tarde. Diante das evidências de fraude e sabotagem, a empresa decidiu encaminhar o caso às autoridades. Alguns dias depois, a rotina da empresa voltou ao normal. Ou quase. Victoria chamou Ethan novamente à sua sala. Desta vez, não havia relatórios. Nem problemas. Ela respirou fundo. Ethan, durante muito tempo achei que precisava encontrar alguém com o mesmo patrimônio que eu. Sorriu discretamente. Mas você me mostrou que caráter vale muito mais do que qualquer fortuna. Ethan permaneceu em silêncio. Ela continuou. Não sei onde isso pode nos levar. Mas gostaria de conhecê-lo fora da empresa. Sem reuniões. Sem cargos.
Sem títulos. Apenas como Vitória. Ethan sorriu. Um sorriso sincero. Eu gostaria disso. Mas existe uma condição. Ela arqueou as sobrancelhas. Qual? Que a senhora nunca deixe de ser a mulher humilde que veio me agradecer naquele estacionamento. Vitória riu pela primeira vez sem qualquer preocupação com protocolos. Fechado. Meses depois, o relacionamento dos dois tornou-se público. Para evitar qualquer conflito de interesses, Ethan aceitou uma proposta para assumir um cargo em outra empresa do grupo, onde não haveria vínculo hierárquico entre eles. Foi uma decisão tomada pelos dois, pensando na transparência e no respeito aos demais funcionários. Muitos ainda diziam que ele havia conquistado a mulher mais rica da empresa. Mas quem realmente conhecia a história sabia que aquilo nunca foi sobre dinheiro. Enquanto outros tentavam impressionar Vitória com carros de luxo, relógios caros e discursos ensaiados, Ethan conquistou seu coração da única forma que nunca poderia ser comprada, sendo exatamente quem era. Porque, no fim das contas, a maior riqueza que alguém pode oferecer não está na conta bancária. Está no caráter que demonstra quando acredita que ninguém está olhando.